bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida e seja bem-vindo ao canal Amanita. O amigurumi que nós vamos fazer na aula de hoje é esse carrinho aqui. A aula de hoje é um mini amigurumi super fofinho no formato de um carrinho. Então, se você já gostou dessa peça, já deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E se essa for a sua primeira vez por aqui, saiba que nesse canal você encontra várias dicas e tutoriais sobre amigurumis. Então, vale a pena dar uma olhada lá na aba Vídeos. E claro, se você quiser e puder, seja membro e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. O padrão desse carrinho é de uma colega artesã, eu vou deixar o arroba dela aqui, vou deixar embaixo na descrição do vídeo também. E é super fofinho. E dá pra gente colocar uma argolinha assim como chaveiro, tanto aqui na parte da frente ou na parte de trás, que fica super bonitinho. Como sempre, toda a lista de materiais vai estar aqui na descrição. É uma peça super fácil de fazer, que gasta pouquíssimo material, então dá pra gente usar aquelas sobras de fios de outros projetos. Então é isso. Sem mais delongas, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Pessoas bonitas, preparados para começar o nosso carrinho? Então vamos lá. Eu vou usar aqui um fio balloon vermelho, que eu já tenho aqui. E esse aqui, ó, é a cor 314, é a cor tomate. Então, ele é um vermelho, assim, bem bonitão, bem legal. Mas, como sempre, né, você escolhe a cor que você quiser. A agulha que eu vou usar aqui é a agulha 2,5, tá? E aí, nós vamos começar com correntes. Nós vamos fazer 6 correntinhas. Ó, então, nós vamos começar aqui com um nó corrediço, uma corrente e vamos fazer mais 6. Então, eu fiz aqui 3, 4, 5, 6 correntinhas de ponto sobre ponto. E agora, a gente vai voltar a partir da segunda corrente, ó. Então, a gente deixa a primeira livre, vamos voltar a partir da segunda. E aí, nós vamos fazer aqui 5 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 1, 2, no próximo, 3, 4, e aqui no último ponto, 5 pontos baixos. Então, fiz aqui a primeira carreirinha com 5 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer carreiras de ponto sobre ponto. Então, ao todo, serão mais 4 carreiras. Então, eu fiz uma corrente, vou virar, vou pegar logo no primeiro ponto aqui. Então, 1, 2, 3, 4, e aí no último ponto, 5 pontos baixos. E agora aqui, a gente faz mais 3 carreiras, porque ao todo aqui tem que ficar 5 carreiras de ponto sobre ponto. Feitas aqui as nossas 5 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, vamos fazer mais uma para inteirar 6. E nós vamos repetir aqui 5 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, fizemos aqui, ao todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 5 pontos baixos. Então, agora aqui, que nós estamos com essa pecinha pronta, a gente vai contornar com pontos baixos. Desse lado maior, a gente vai fazer 6 pontos, dos lados menores, são 5 pontos. Então, aqui, é só a gente começar a crochetar. Vou fazer uma corrente aqui para dar a altura do ponto. E aí, a gente começa a crochetar em volta, tá? Então, aqui nós vamos fazer 6 pontos. 1, no próximo, 2, e essa é aquela carreirinha chatinha de fazer. No próximo, 3, 4, 5, e aqui, por último, 6. Agora, do lado de baixo da corrente, a gente faz 5 pontos. Então, a gente contorna aqui 5, do lado maior 6, e aqui por último 5, e a gente vai terminar aqui onde a gente começou. Finalizado aqui a parte de cima do nosso carro, esse aqui vai ser o teto, e nós vamos agora trocar de cor para fazer a cor do vidro. E eu vou fazer aqui, você tem a opção de fazer preto, mas eu vou fazer aqui cinza, para ficar mais fácil de ver no vídeo, que eu tentei gravar com preto, e aí fica muito escuro, não dá pra gente enxergar os pontos. Então, eu resolvi fazer cinza, que também dá pra fazer cor de vidro. Ó, então,
nós vamos emendar aqui no último ponto. E agora a gente vai começar a contornar aqui o teto do nosso carro. Então, nós vamos começar aqui com um aumento. Então, logo no próximo ponto aqui, a gente faz um aumento. E aqui, como é o ladinho maior, a gente faz 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No próximo cantinho, a gente faz mais um aumento. E esse lado aqui é o lado menor. Nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Para virar, a gente faz mais um aumento. Lado maior, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No cantinho, para virar, a gente faz um aumento. E aí, nós vamos finalizar a nossa carreira com 4 pontos baixos, porque é o ladinho menor. Então, 2, 3, 4. E fim de carreira, ó. Então, a nossa carreira ficou assim. Começamos com 2 pontos baixos, depois 5 pontos baixos seguidos, mais um aumento, 4 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos para finalizar. Ao todo aqui, nós fechamos com 26. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto com esses nossos 26 pontos baixos. Então, aqui agora é só fazer uma carreirinha de ponto sobre ponto com 26 pontos baixos. Carreirinha finalizada, fizemos aqui então 26 pontos e o teto do nosso carro tá assim. E aí a gente precisa ficar observando se tá ficando reto. Se não tiver, a gente ajeita os aumentos, a gente volta um ponto, ajusta para que os aumentos fiquem bem no cantinho e ele fique certinho depois, tá? Que senão vai ficar torto. Próxima carreira, a gente já vai começar aqui com um aumento. Então, nós vamos fazer aqui um aumento no primeiro ponto, ó. E o aumento, ele tá ficando bem certinho aqui com o cantinho. Então, tá ok. Nós vamos fazer aqui 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. 7 pontos baixos e um aumento. Olha, eu percebi aqui que o meu aumento, ele ficou um pouquinho pra frente, eu quero que ele fique bem do ladinho. Então, eu vou dar uma reduzida aqui. Eu vou fazer, então, 6 pontos baixos e um aumento. Então, eu quero que os aumentos fiquem bem no cantinho. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, um aumento. Então, eu fiz 6 pontos baixos e um aumento. Agora, vamos fazer pontos baixos até chegar lá do outro lado. Então, aqui, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Esse aumento também tem que ficar aqui nesse ponto, para ficar certinho aqui com a nossa quina. Se a gente fizer ele pra cá, ele vai ficar tortinho. Então, eu vou fazer mais um ponto aqui. Ó, então, aqui ficou ao todo 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Vamos pro próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. No sétimo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, 6 pontos baixos e um aumento. E aqui no final, a gente termina com pontos baixos, porque a gente já fez um aumento lá no início da carreira. Então, ao todo aqui foram 4 e aqui 5 pontos baixos. Então, vamos recapitular nossa carreira aqui. Nós começamos com um aumento. Fizemos um aumento, depois 6 pontos baixos e um aumento, depois 5 pontos baixos e um aumento, depois 6 pontos baixos e um aumento de novo, e por último aqui 5 pontos baixos. Ó, e aí o nosso carro tá assim. Nós fechamos ao todo aqui com 30 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer a troca de cores aqui. Vamos voltar, então, para o nosso vermelhinho. E aí, aqui a gente já pode cortar o fio cinza, ó. Então, eu já vou puxar aqui no último ponto o fio vermelho. Já corta o fio cinza. Esses outros aqui a gente deixa para arrematar depois. E aqui, agora, nós vamos fazer aumentos triplos. Então,
no próximo ponto aqui, a gente já vai começar com 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ó, então aqui, um aumento triplo. E agora a gente vai fazer pontos baixos até chegar aqui na outra quina pra gente poder aumentar. Então, nós vamos fazer ao todo aqui 7 pontos baixos. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente altera a quantidade de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer mais um. 8 pontos baixos. E aqui, no meio do aumento que a gente fez na carreira anterior, a gente faz um aumento triplo. Ó, então, fizemos aqui 8 pontos baixos e um aumento triplo. Então, nós vamos seguir as marcações da carreira anterior. Então, a gente vai fazer um aumento triplo em cima do aumento que a gente fez na carreira anterior. Ó, então, fizemos um aumento na carreira anterior e aí, em cima dele, a gente faz um aumento triplo aqui. Então, ao todo aqui, nessa segunda, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pro próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento triplo. Então, a gente vai ficar intercalando todos os pontos e colocar aumento em cima de aumento. Então, aqui finalizamos com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e aqui tinha começado aqui o nosso aumento triplo. Ó, então, o nosso carrinho ficou assim, tá ficando certinho, ó, com os aumentos nas laterais do jeito que a gente precisa que fique. Então, como que ficou aqui a nossa carreira? Nós começamos aqui com o aumento triplo, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais um aumento triplo, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, um aumento triplo, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um aumento triplo e finalizamos aqui com 5 pontos. Então, nós fizemos aumento sobre aumento, né? Um aumento triplo em cima de um aumento que a gente tinha feito na carreira anterior. Ao todo aqui, nós ficamos com 38 pontos baixos. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Aqui nós vamos fazer a parte da frente do nosso carro. E ao todo aqui, nós temos que fazer 8 pontos para a frente ficar certinha. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou fazer uma corrente, nós vamos virar e nós vamos fazer aqui 3 carreiras de ponto sobre ponto com 8 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais um ponto ali, 8. Vamos fazer uma corrente, vamos virar nossa peça de novo e aí fazer mais 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui por último 8. E aí, de novo, uma corrente, a gente vira. Essa é a nossa terceira e última carreira que nós vamos fazer aqui. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Ó, então, a parte da frente aqui do nosso carrinho tá feita. Agora, a gente vai contornar ele todinho de pontos. Ó, então, nós vamos fazer uma corrente aqui. Eu vou marcar aqui, porque para indicar que é aqui que a gente começou, para não confundir depois. Nós vamos fazer uma corrente, voltar com os nossos 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui na lateral, nós fizemos 3 carreiras, então, são 3 pontos baixos. 1, 2, e aqui, 3 pontos baixos. E aqui, a gente continua a nossa carreira normalmente. Nós vamos contornar aqui toda essa parte até chegar aqui do outro lado. São, ao todo, 30 pontos. E aí, depois, a gente faz 3 pontos baixos aqui para poder finalizar a nossa carreira.
Contornei aqui toda a volta, fizemos aqui 30 pontos baixos e agora aqui nós vamos fazer os 3 pontos baixos para finalizar nossa carreira. 1, 2 e aqui no último ponto, o nosso terceiro ponto baixo. Então, carreirinha finalizada aqui, nós fizemos ao todo 44 pontos baixos. E o nosso carrinho tá assim, ó, a parte de cima do nosso carro tá feita, o teto aqui na parte de cima e o capô aqui, a partezinha da frente, então tá todo bonitinho. Agora, nós vamos fazer aqui carreiras retas. Então, ao todo, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 44 pontos baixos. Cara, aqui o último ponto. E agora aqui, então, é só contornar para fazer a lateral aqui do nosso carro. Ó, então, é só contornar com ponto sobre ponto, fazendo 3 carreiras de 44 pontos baixos cada carreira. Finalizadas aqui as nossas 3 carreiras, então, fizemos aqui 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto. E a parte de cima do nosso carrinho já tá completa, tá assim, toda bonitinha. Agora, a gente vai cortar aqui. E antes de fazer a partezinha de baixo, eu já vou cortar todos esses fios aqui e nós vamos bordar todos os detalhes aqui do carrinho pra que quando a gente colocar enchimento não ficar saindo depois e aí ficar bem bonitinho. Nós vamos fazer umas linhas pretas aqui na parte da frente, ó, eu peguei o fio preto e nós vamos fazer aqui na frente como se fosse o para-choque. São 2 linhas pretas aqui na parte da frente. Aqui é meio que aleatório, tá? A gente pega de uma partezinha até a outra e nós vamos fazer assim, 2 linhas. Uma maior, pegando aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E aí, na carreira de cima, ó, a primeira vai ficar assim. E aí, na carreira de cima, a gente pega só 3 pontos. Ó, pra ficar assim, bem simplesinho mesmo, porque a ideia aqui é ser uma peça fácil e rapidinha de fazer, né? Um chaveirinho. E o legal é que dá pra gente usar como lembrancinha, dá pra gente usar como mimo, pra gente dar pros nossos clientes. Agora, a gente vai pegar o fio vermelho e bordar as janelas aqui. Então, nós vamos fazer as divisões dos vidros e aqui vai ter que ficar bem certinho pra não ficar feio, ó. E aqui, então, a divisão da janela é bem nessas laterais aqui. Vamos dividir a parte da frente primeiro, pra depois a gente dividir o outro lado. Eu vou pegar no meio do ponto dessa parte de cima aqui em vermelho. Mas me fala uma coisa, você já deixou o like nesse vídeo? Se não deixou, aperta agora aqui no botãozinho de like, que essa é uma maneira muito legal de você me ajudar apoiar o canal aqui. Com isso, o YouTube entende que o conteúdo é importante e distribui para mais pessoas. E assim eu posso trazer mais vídeos, me dedicar cada vez mais aqui ao YouTube e trazer mais vídeos legais pra gente fazer. Então, bora lá. Dividir aqui a primeira janela. Eu vou passar o fio 2 vezes para ficar mais marcado. E aqui eu já vou sair do outro lado janela. Ó, esse aqui é o para-brisa, é a parte da frente do nosso carro. Ó, então, passei o fio ali 2 vezes. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Observa certinho para ficar bem na quina. E aí, a gente pega no meio do ponto da carreira vermelha, para ele ficar, tampar toda a parte cinza e pegar no vermelho. Se a gente pegar no cinza, a hora que a gente puxar, ele vai subir, o fio vai subir e vai ficar aparecendo uma partezinha do cinza. E aqui na lateral, a gente vai fazer a mesma coisa, ó, a gente vai pegar ali no meio da carreira e nós vamos dividir essa janela aqui no meio, como se fosse a divisão das portas. Ó, a parte da frente ficou assim, divididinho aqui. Vamos dividir a lateral agora, é mais ou menos aqui mesmo. Vou passar o fio de novo 2 vezes, pra ficar mais marcado. E aqui a parte de trás.
vidros divididos, ó, todos bonitinhos. E agora, a gente só joga o fio aqui pra dentro, já tá? A gente só arremata aqui nessa nossa baguncinha. Vamos fazer agora os faróis traseiros. Então, aqui, ó, vamos pra parte de trás. E aqui, nós vamos... Peguei um fio amarelo aqui. Nós vamos fazer a lanterninha traseira. Vou pegar aqui, mais ou menos no meio do ponto. E trazer pra cá. Peguei 3 pontos. E aí, eu tô pegando a referência da janelinha aqui, tá? Porque, no caso, a janelinha aqui, ela tá na lateral do carro. E aqui eu vou passar um fio só. Então, assim. E aí, do outro lado, 1, 2, 3 pontos também. E aí, a gente puxa, ó. E aí, fica as lanterninhas traseiras assim. Agora, é só amarrar o fio, dar um nozinho ali dentro, cortar. Vamos agora fazer as lanterninhas da frente. Vou usar aqui o fio branco. E aqui, nós vamos fazer bem nessa parte da quina do nosso carrinho aqui. E eu vou pegar também, igual a lanterninha lá de trás, 3 pontos. Então, aqui eu faço a primeira. Vou passar 2 voltas pra ficar maiorzinho, porque geralmente o farol, ele é maior. Vou passar mais uma, vou passar 3. E aqui eu vou pegar outra também do cantinho, na mesma carreira. E aqui nós vamos pegar 3 pontos de novo e passar o fio 3 vezes. Passei a primeira. Vou passar aqui a segunda. E aqui por último... a terceira. E aí, vai ficar assim, aí a mesma coisa. Vou voltar esse fio aqui pra dentro, a gente só dá o nozinho e arremata o fio. Agora, nós vamos começar a fazer a parte de baixo e nós vamos começar com correntes. Nós vamos fazer ao todo aqui 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vamos voltar com 6 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6 pontos baixos. Ó, então fizemos a primeira carreira com 6 pontos baixos. Agora a gente vai subir aqui uma tirinha com mais 13 carreiras de 6 pontos baixos, para ficar 14 no total. Então nós vamos fazer uma corrente, virar, vamos começar aqui, ó, logo no primeiro ponto, e aí a gente vai fazendo carreiras sucessivas de ponto sobre ponto com os nossos 6 pontos baixos, até inteirar um total de 14 carreiras. Finalizadas aqui as nossas 14 carreiras, ó, e aí eu finalizei do lado de cá, então contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos fazer uma corrente, virar a nossa peça e agora a gente vai contornar com pontos baixos e fazendo aumentos também. Então, nós vamos começar aqui com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Aqui, nós vamos fazer bem no cantinho um aumento. Então, 6 pontos baixos. Aqui, um aumento, pra gente poder virar, ó, um aumento ali no ponto do cantinho. E agora, aqui, na lateral, nós vamos fazer 12 pontos. 1, 12 pontos baixos. No último ponto, nós vamos fazer um aumento, pra gente poder virar. Então, fizemos 12 pontos baixos, um aumento. E agora, a gente vira. Do lado de cá, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1. E aqui na última alcinha, 6. No próximo ponto, a gente faz um aumento. E para finalizar nossa carreira aqui, nós vamos fazer 12 pontos baixos e um aumento aqui no final. 12 pontos baixos. E aqui no final, a gente faz um aumento.
E aqui a gente pode emendar com um ponto baixíssimo. E a nossa pecinha de baixo tá pronta e ficou assim. Vamos cortar o fio um pouquinho mais longo para poder costurar depois. Vou puxar aqui para dar aquele nozinho. E agora aqui a gente vai cortar um pedacinho de ou plástico ou papelão retangular desse tamanho aqui para poder estabilizar essa base e manter o nosso carrinho abertinho. Já cortei aqui a partezinha do plástico, cortei aqui uma tampinha de um potinho de paçoca. E agora aqui a gente vai colar ali na nossa partezinha de baixo pra gente poder estabilizar e começar a montagem do nosso carrinho. E agora aqui vamos montar o nosso carro. E aqui nós precisamos marcar aonde vai ficar a partezinha de trás. Então, a gente vai fazer como se fosse uma dobrinha aqui. E nós vamos marcar aqui na quina da nossa partezinha de trás. Mais ou menos assim. A gente vai fazer isso para que as outras partes fiquem mais ou menos retinha. Então, aqui agora, é só a gente colocar enchimento. Eu vou deixar para colocar um pouquinho quando eu estiver fechando. E aqui a gente começa a fechar. O negócio saiu aqui. E a gente começa a fechar aqui da primeira marcação que a gente fez na lateral. E nós vamos costurando em toda a volta. Aqui não tem muito segredo não, a gente só vai observando pra ficar certinho. O mais retinho possível. E lembrar de puxar bem aqui, ó, pra poder esconder a nossa costura. Então, eu vou costurar um bom tanto. A hora que eu tiver faltando só essa parte aqui, eu paro pra colocar o enchimento. Já costurei toda a lateral, tem só essa parte aqui aberta. E é por aqui que nós vamos colocar o nosso enchimento. Então, é só separar e preencher toda a parte de cima. E agora aqui é só a gente finalizar a costura na lateral do nosso carrinho. Finalizada aqui toda a costura do nosso carrinho. E aí a gente dá uma modelada nele. E ele tá assim. Agora a gente vai colocar as rodas. Eu separei aqui 4 botões. Eu não sei, na verdade, que número que são esses botões. Mas você vê aí alguns botões legais para colocar, como se fossem as rodinhas. E aqui, nós vamos colocar esses botõezinhos aqui na lateral. E eu vou alfinetar primeiro, para que as rodinhas fiquem certinhas. O lado certo de colocar o botão é esse aqui, mas ele tem meio que uma textura, tá vendo? Então, eu vou colocar ele ao contrário para ficar pretinho mesmo. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, a gente confere se tá na mesma direção e estão na mesma direção aqui. Agora é só a gente costurar. Eu vou usar o mesmo fio, eu só reduzi aqui a agulha, eu tô usando uma agulha um pouco mais fininha, que passe ali pela abertura do botão. E aí, vamos cuidar para que ele fique certinho, para que a gente faça o xizinho certinho e fique todas as rodinhas iguais. Então, a gente organiza para o xizinho ficar assim. Agora, a gente faz a mesma coisa em todas as outras rodinhas. Fixei aqui todos os botões, né? Todas as rodinhas. E ficou assim. E aqui, se você quiser costurar uma argolinha de chaveiro, pode ser aqui na parte da frente, ó. Pra ele ficar um chaveirinho assim. Você pode... Eu não vou costurar no meu, porque eu vou deixar o meu de enfeite ali na prateleira. E tá pronto o nosso carrinho. Mas fala sério, nossa, ficou muito fofinho, ficou muito bonitinho. Um amorzinho, né? Gostou de executar esse carrinho? Super fofo, né? Me conta aqui nos comentários qual foi a cor que você fez. E claro, quando for postá-la no Instagram, me marca e marca também a autora da receita, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz de ver que o trabalho dela está sendo reproduzido por aqui também. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também!